Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Oi, escorpianos e escorpianas! Tudo bem aí com vocês? Então, aqui tá tudo bem. Vamos dar uma espiadinha aqui que o mês de maio tem pra nós. Maio de 2021, escorpião, signo de escorpião. Vejamos o que o Golden Box of Grace tem pra nós. Escorpião, maio. Maio de 2021. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Opa! E vamos clarificar também com o tarô prateado. Escorpião, maio de 2021. Então vamos lá. Primeira cartinha que saiu para os meus amigos escorpianos é Artemis. A palavrinha é foco. Quem é Artemis? A Artemis ela é conhecida também como deusa Diana. E essa guria, quando ela nasceu, ela é irmã gêmea do deus Apolo, que é o deus Sol. Alguns estudiosos até consideram ela a deusa Lua. Ela tornou-se deusa da floresta e dos animais. Ela é uma criatura extremamente preocupada com o próximo, com a natureza. Quando ela cresceu, ela pediu para o pai dela, que era o Júpiter, para que ele permitisse que ela não se casasse, porque ela queria dedicar a vida dela para os animais, né? E ela era uma exímia arqueira, assim como ela e o irmão, né? Havia outros, mas ela era quentucha no arco e flecha. Então por isso que a palavra da Artemis é foco. Escorpião, está te sendo pedido, está te sendo exigido foco em alguma situação da tua vida,
tá? A Artemis, ela te convida a mirar e atirar, tá? De repente, tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo, tá desviando o pensamento para lugares que não vão te levar a lugar nenhum. Para com isso. É para lá que tu tem que olhar, tá? É isso que a Artemis nos diz. Essa carta vem clarificada pelo 2 de paus. O 2 de paus ela é uma carta... Tem até uma expressão, aquele ali tá parado igual um 2 de paus. Já ouviram isso, né? O 2 de paus é uma carta que ela nos fala assim de... Não é uma carta de estagnação, mas é uma carta de uma pessoa que está à espera, observando, para ver o que vai fazer. Então, tu tá olhando o que tu vai fazer, mas tu tem que fazer. A Artemis está te chamando para fazer, tá? Pode até olhar, mas faz. Não adianta só ficar olhando e deixar a vida passar, tá? O 2 de paus, então, é uma carta que te pede para observar o que tu tem que observar, mas já te preparando para agir. A segunda carta que saiu para ti é Troia. Olha só. Aqui tem o cavalo de Troia, com os guerreiros saindo de dentro, tá vendo? E a palavra é vaidade. O que essa carta nos fala? Troia é uma cidade que ela era cercada para ser inviolável, tá? Então, tipo, os muros de Troia eram famosos pela sua resistência. Exército nenhum conseguia adentrar os muros de Troia. E por que a gente fala em vaidade? Porque por conta de eles serem invulneráveis, eles, como é que eu vou dizer? Eles atacavam, eles tiravam onda com as outras cidades vizinhas. Porque eles sabiam que se eles corressem para dentro dos muros, eles estavam seguros. Então essa carta nos fala do quê? De uma vaidade que como é que eu vou dizer? Ela é indevida, tá? Porque assim, não é porque eu me sinto seguro aqui na minha casa que eu posso ir lá e tocar pedra na casa do meu vizinho e voltar para dentro da minha casa. Não, a ideia não pode ser essa, né? Que bom que a minha casa é segura, que ótimo, mas isso não me deu o direito de ir lá provocar o outro e depois me esconder. Então assim, ó o foco da Artemis. Se eu for, eu tô olhando. Se eu resolver ir lá provocar, eu vou, mas eu vou pra tombar, né? Não adianta eu ir lá, dar uma cutucada e voltar correndo. Tá, Escorpião? Então, esse jogo assim tá me falando assim de ação com raciocínio lógico, tá? O jogo tá te pedindo pra agir, mas com planejamento. Essa é a palavra. Clarificando a carta de Troia, porque essa carta de Troia aqui, além da vaidade, vocês percebem que tem um soldadinho saindo de dentro do cavalo, porque foi assim que se processou a guerra. Essa carta que ela nos fala do elemento surpresa também, tá? Além da vaidade, ela nos fala do elemento surpresa. Então, assim, às vezes tu vai para um confronto, tu vai para uma batalha, tu vai para um embate, pensando que vai ser uma coisa, e aí tu chega lá e é outra. Olha o monte de soldado que tinha dentro do cavalo, que a princípio era só um troféu, né? Quando os troianos dormiram, os gregos saíram de dentro do cavalo e detonaram os troianos. Então, assim, quando tu acha que tu tá seguro, tu não tá tão seguro assim. Essa carta exatamente fala isso. Tu pensa que tu tá seguro nos muros de Troia, mas quanto menos tu espera, os invasores estão dentro da tua casa, tá? Dentro da tua casa. Então, cuidado, Escorpiano, cuidado com o invasor. Ele pode estar dentro da tua casa. Essa carta ela vem clarificada pela força. Eu gosto muito desse arcano. Esse é um arcano maior. Vocês sabem que os arcanos maiores são cartas que elas nos trazem uma influência externa, ou seja, não dependem do nosso livre-arbítrio. São coisas que possivelmente acontecerão sem a nossa influência. E o que é a força? A força fala da razão dominando a força em si. Ou seja, tu usar a tua força mental sobre a tua força física. Consegue entender? Tu ganhar uma batalha, tu ganhar tu vencer um desafio usando somente a inteligência. Essa carta normalmente ela é representada por uma mulher subjugando um leão, que é uma coisa que é praticamente improvável. Você imagine uma mulher, que é um símbolo de fragilidade física, né? Subjugando um animal que é o rei da floresta.
Mas a carta da força, ela fala exatamente disso, é que a força em si, a força física, ela não é o mais importante. O mais importante é tu saber conduzir a situação com sabedoria e inteligência. Porque a gente sabe que sabedoria é diferente de inteligência, né? Eu posso ser inteligente e não ser sábia. E posso ser sábia e não ser inteligente. Sabe que é possível? Então, essa carta ela fala do domínio, então, da inteligência sobre a força física. Que as coisas elas não são resolvidas, não podem ser resolvidas todas a coices, a pontos de faca, a discussões, a gritos, Não, nem sempre esse é o caminho. Na verdade, nunca esse é o caminho. Se tu conseguires dominar o teu instinto, porque essa carta ela fala de instinto, tu conseguir dominar o teu instinto animal, né? E se sobressair o teu raciocínio, a tua inteligência, tá, ganha a luta, tá, ganha a peleia, ganhou. A terceira cartinha que vem para vocês, Escorpião, é a carta da Hera. E a palavrinha dela é fidelidade. A Hera, ela é esposa de Júpiter. E ela é a deusa da fidelidade e do matrimônio. Só que essa guria carrega um estigma, porque ela foi estuprada pelo irmão. Ela foi estuprada pelo irmão, que é o próprio Zeus. E aí, indignada com a situação, ela disse pra ele, olha, agora tu vai me tornar tua esposa, porque é o mínimo que tu pode fazer pra honrar, né? Pra me honrar, porque afinal de contas eu sou tua irmã. E aí ele casou-se com ela, só que o Zeus era o cara assim mais safado da vida, da face da terra. Então ele tinha inúmeras amantes e ele tinha inúmeros filhos bastardos, e essa coitada dessa guria, ela passou a vida toda perseguindo as amantes do marido e os filhos bastardos. Ou seja, porque ela era a deusa do matrimônio e da fidelidade. Ela não descansava nunca. O que ela tinha de vantagem é que ela era muito respeitada por ele. Ele temia muito. Ele fazia horrores, mas ele se escondia. Ele subornava as pessoas para ajudá-lo. Ele fazia mil coisas, mas nunca, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Nunca na cara dura, assim. Não, ao contrário. Ele morria de medo dela, porque ela era tão poderosa quanto ele. Ela tinha uma imponência muito grande. Ela era a senhora do Olimpo. Então, assim, essa carta ela nos fala de fidelidade. Então, Escorpião, o que a gente tem aqui? A gente pode ter aqui, ó, primeiro a gente teve foco, depois a gente teve vaidade e agora a gente tem fidelidade. Então, foco, prestar atenção em situações de vaidade para manter a fidelidade. Tá? Me parece aqui que o desvio da cabeça aqui é o carro-chefe da tua leitura, porque a carta da força ela vem pedir para tu botar a cabeça no lugar, tá? Tá te sendo parar e pensar com o 2 de paus e botar a cabeça no lugar e agir com a razão, tá? Quando a gente fala em fidelidade, pode estender-se a palavra lealdade também. Às vezes a gente é tentado a ser desleal ou cometer atos de deslealdade com as pessoas e isso não é legal, né? Nunca é bem-vindo esse tipo de coisa. E da mesma forma as outras pessoas com a gente. Porque o jogo ele pode ser espelhado, Escorpião. Eu posso estar falando de ti ou de pessoas que estejam lidando contigo. Presta atenção, tá? Então, estamos falando da tua lealdade ou da lealdade de terceiros? Pode ser, de segundos no caso, né? Essa carta da fidelidade, ela vem clarificada pelo As de Espadas. O As de Espadas, ele é uma carta que o sinônimo dessa carta é verdade. Essa carta, ela vem rasgar, ela vem... Olha para você ver que tem uma espada na mão. Ela vem trazer a verdade. Ou seja, alguma situação aqui que tu te encontra vai te ser exigido a presença da verdade, vai te ser exigida a presença da verdade, ou tu vais exigir essa verdade de alguém ou de alguma coisa, tá? Indubitavelmente, essa carta aqui, ela fala disso. Ela fala de martelo batido. A verdade vindo à tona. Tá bom, Escorpião? O teu jogo, ele todo veio clarificado pelo 8 de cálices. O que é o 8 de cálices? O 8 de cálices fala em deixar o passado no passado. Vou repetir, deixar o passado no passado. O naipe de cálices, ele é referente normalmente ao emocional da gente. Então, assim, aquela mágoa que tu tem no coração, aquela pessoa que te fez mal, aquela dor que tu tem, que te faz mal até os dias de hoje, sabe aquela sensação do engano, a sensação da mentira, a sensação, essa coisa que
que macera o coração da gente, sabe do que eu tô falando? Então essa carta pede para ser deixado para trás. O passado deve ser deixado no passado. Porque vocês raciocinem comigo uma coisa, o presente já é tão dinâmico, já é tão cheio de coisas para fazer, que muitas vezes a gente não consegue nem manter o foco. A gente não tem nem tempo, às vezes, para parar, para manter o foco. Vocês imaginem se além de tudo isso que a gente precisa fazer no presente, a gente ainda for tá contando com coisas do passado né? E martelando aquilo ali na cabeça. Não dá, né? A vida ela deve ser vivida do presente para o futuro. Ponto. É isso aí. Não digo que a nossa história não é feita do nosso passado, porque ela é. Inclusive o que nós somos começou lá. Mas o que eu tô falando é que o passado ele não deve interferir, ele não deve atrapalhar o teu presente. Porque se tu permitir que o passado atrapalhe o teu presente, imediatamente ele vai atrapalhar também o teu futuro. Inevitavelmente. Tá bom, Escorpião? No fundo do deck a gente tem a carta do Narciso. E a palavra do Narciso é reflexo. Essa carta ela pede para que tu te olhe. Porque o Narciso ele é um carinha que ele nunca se olhava. Quando ele se olhou a primeira vez, que ele viu o próprio reflexo no rio, ele acabou se apaixonando pela imagem dele, caiu no rio e morreu. Então assim, a pessoa que tu é, talvez tu não enxergue, talvez tu imagine que tu é outra pessoa, mas se tu parar para te olhar, tu vai ver quem realmente tu é. E essa visão, ela pode ser apaixonante, como foi pro Narciso. O cuidado é que tu não pode te jogar no que tu descobriu, porque daí tu pode acabar no fundo do rio que nem o Narciso. Então te olha melhor, te reconhece, te identifica. E a gente tem o hábito das vezes se olhar no espelho e enxergar outra coisa, outra pessoa, né? Isso é bem normal, inclusive, bem comum. Mas então essa carta diz para tu olhares o que realmente tu és e ver se tu gosta do que tu enxerga. Se tu não gostar, tenta mudar. E se tu gostar, tenta manter isso. Sem muita soberba, sem muita... Tenta manter. Mas te olha, essa carta pede para que tu consiga enxergar o teu reflexo. Tá bom, Escorpião? Ai, que triste aqui, que leitura legal. Agora, gurizada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma olhadinha nos anjos do romance, pra ver como é que vocês estão pro mês de maio, porque a gente tem que saber, ninguém é de ferro, né? Só uma. Romance para Escorpião no mês de maio. Reconciliação. Tu anda brigando, hein, guria? Tu anda discutindo aí. Não, tem que amar. Essa pandemia já nos afastou o suficiente. Tem que amar, tem que se reconciliar sim. Tem que beijar na boca sim. Se tu é solteiro e tem alguma coisa que ficou pra trás, vai atrás. Se tu é casado e tá mal com o teu cônjuge, vamos lá, vamos fazer as pazes. Vamos levantar essa energia, levantar essa bola. Tá bom? Gurizada, na Grécia Antiga tem um personagem que é chamado Aquiles. Esse Aquiles, quando ele nasceu, a mãe dele foi até os deuses e pediu que os deuses tornassem ele imortal. E aí os deuses disseram assim, olha, tu faz o seguinte, tu pega esse guri, tu dá um banho nele lá em tal rio, que ele vai sair, ó, tinindo, zero bala. E aí a mulher foi. Só que quando ela foi dar banho no guri, ela era bebezinho, né? Pegou ele pelos calcanhares e mergulhou ele no rio e tirou. O corpinho dele ficou realmente invulnerável, mas aquela parte onde ela colocou as mãos, que foi nos calcanhares, ali ele ficou frágil. E aí ele cresceu, ele foi um grande integrante da Guerra de Troia, inclusive um dos personagens principais da Guerra de Troia. No filme ele era representado pelo Brad Pitt. Lembram, gurias? E guris? E aí o que o Aquiles fez? Quando ele era tão bom, ele era tão invulnerável que as lanças não pegavam nele, as flechas também não, o cara era praticamente imortal, mesmo sendo mortal, né? E nada derrubava o boneco. E aí o que aconteceu? Quando o príncipe Paris, que é o príncipe troiano, alvejou ele com uma flecha no calcanhar, esse incidente foi fatal. Ele morreu na hora. Porque a única parte do corpo dele que era vulnerável era o calcanhar. Então quando a gente tem um ponto fraco, que temos vários, né? A gente costuma dizer que aquele ponto fraco é o nosso calcanhar de Aquiles. Então assim, todo mundo tem um ponto fraco e muito mais de um. Então a partir desse mês eu vou fazer diferente, porque eu elegi os 7 pecados capitais pra gente confrontar nossa sombra. O que é a sombra, Grace Luz?
A sombra é aquele nosso lado dark, é o dark side, aquele lado que a gente não gosta de olhar, aquele lado que a gente não gosta de admitir, aquele lado que a gente não gosta de confrontar. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. E os 7 pecados capitais ilustram bem esse nosso lado sombra. Por ser bíblico, inclusive, a gente tem acesso a essas questões desde sempre. E claro que eu escolhi representá-los através dos deuses, né? Então nós vamos fazer assim, nós vamos ver qual dos pecados capitais pode tornar-se o teu calcanhar de Aquiles, Escorpião, nesse mês de maio de 2021. É uma maneira de tu perceber, né, o que pode estar te prejudicando mais e pode estar te atacando e quem sabe tentar atacar, tentar se defender dele, né? Vamos ver então qual é o pecado capital para os escorpianos no mês de maio de 2021. Qual é o calcanhar de Aquiles de vocês? Aqui. Olha só. Coincidência, hein? Saiu o regente de vocês. O Hades. Conhecido também como Plutão. O Hades, ele é o senhor do submundo. Ele é o cara que domina tudo que tem abaixo da terra. Inclusive o reino dos mortos. E o pecado capital atribuído ao Hades é a avareza. O que é a avareza, gurizada? A avareza é o que a gente chama vulgarmente de apego. Sabe aquela coisa? Isso aqui é meu. E eu tenho 7 aqui, mas eu não posso te dar um porque os 7 são meu e eu vou usar um cada dia da semana, então eu não vivo sem esse 7. Deus o livre se não tivesse esse 7 aqui, deixa aqui. Tá, mas me dá um, tu ainda vai ficar com 6, né? Não, mas eu ganhei 7, eu vou ficar com 7. Isso é avareza. A avareza é tu não liberar, tu não repartir, tu não compartilhar as coisas, né? De maneira egoísta. Tá? E quando eu falo compartilhamento, não estou falando somente de material, do material. Claro que o material se inclui, com certeza se inclui. Mas eu estou falando assim de tudo. De uma conversa que tu evita, de um conselho que tu não te permite dar para alguém que está precisando, de tu não ouvir o que uma pessoa quer falar contigo, está precisando falar contigo, de tu evitar de aceitar a ideia de outra pessoa. Tudo isso é considerado avareza. A avareza é quando eu possuo uma coisa e não quero repartir com ninguém. Ainda que seja sabedoria, que seja conselho, que seja dinheiro, que seja ideia, intuição, qualquer coisa, tá? Essa palavra ela é bem ampla e a ideia é bem essa, tá? Então cuidado no mês de maio, Escorpião. Possivelmente a avareza vai ser o teu calcanhar de Aquiles nesse mês que começa. Agora a gente vai ver o néctar dos deuses, que são aqueles conselhos ou aqueles puxões de orelhas que o pessoal do Olimpo traz pra gente. E Pandora. A Pandora é aquela guriazinha que foi enviada por Deus. Foi uma isca, né? Uma armadilha. Foi enviada por Deus pra castigar o Titã Prometeu. Só que no meio do caminho ela encontrou outro cara, que era irmão do Prometeu, e acabou minando a missão. Aí ela foi dado... Ela é uma guria muito bonita porque ela foi criada com todos os atributos das deusas. Aí ela foi dada uma caixa que era para ser entregue somente ao Prometeu, mas a curiosidade dela fez com que ela abrisse a caixa e espalhasse tudo que não prestava pelo mundo, tá? Mas ainda ficou esperança na caixa. E vamos ver o que ela nos diz. Ela diz assim: parabéns, és portador da caixa surpresa da vida. Porém, nela há diversos itens que desconheces. Pandora nos fala dos prejuízos da nossa incontrolável curiosidade. Então deves ter muito cuidado ao revelar teus anseios, pois mesmo a esperança, que é a última que morre, um dia vai morrer. Tenha cautela. Tranquilize-se. Então, gurizada, essa carta fala da gente confiar na sorte. Essa frase é muito bacana. Mesmo a esperança, que é a última que morre, um dia ela morre. Então tentar fazer a coisa certa, né? Tentar evitar que a nossa curiosidade seja prejudicial e nos tranquilizar, que é isso que a Pandora nos aconselha.
Meus amores, vou me despedindo de vocês então. A partir desse mês, eu vou tentar lembrar sempre de homenagear algum nativo do signo das pessoas minhas conhecidas. E esse mês a homenageada é a Natana, que é uma rica de uma guriazinha maravilhosa catarinense que eu conheci há pouco tempo, e eu tive a grata satisfação de passar algumas horas junto a ela. Então, Natana, a leitura desse mês é pra ti, sua escorpiana linda. Eu vou me despedindo de vocês então, agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso e pedindo para Ele que Ele nos permita um maio cheio de alegria, cheio de decisão e foco que apareceu no jogo de vocês. Acho que a gente precisa disso, né, escorpiões? Um beijaço e até o nosso próximo encontro. Valeu!